Lucas 2, 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Também quero convidar os amados irmãos para a leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, leremos o verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E ainda quero convidar a amada congregação para a leitura no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quero convidar a amada congregação para uma breve oração. Oremos. Pai grande, excelso e santo, altaneiro, misericordioso, Deus de toda a carne, Deus a quem nada é difícil, nada é impossível. Deus que, agindo, ninguém pode impedir. Estamos diante da Tua santíssima palavra, Deus. E lhe pedimos, Deus, com todo respeito e reverência, que o Senhor ministre, Deus, através de mim nesta manhã. Que, Senhor, somente o que vier do Senhor saia dos meus lábios. Repreenda qualquer palavra que não venha do Senhor, que nem saia dos meus lábios. Lhe pedimos, Deus, que Teu Santo Espírito nos ilumine esta palavra já revelada. Eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados mais uma vez. E também te peço, Deus, que eu diminua e que neste momento somente a Tua palavra prevaleça, porque a Tua palavra é santa e é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Deus que se fez homem. No dia do Senhor passado, nós falamos sobre a fé. E eu quero meditar com os irmãos hoje sobre o amor, um elemento que é superior à fé. Estamos nos aproximando do dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro é o dia em que celebramos o Natal. Natal tem a ver com nascimento. E nascimento tem a ver com novidade. Nascimento tem a ver com uma nova vida. Como um nascimento é recebido? Como uma nova vida é recebida? Bem, essa pergunta ela vai depender de um fator para ser respondida. Essa pergunta ela não pode ser respondida de forma genérica ou de forma mecânica, como se a resposta a essa pergunta fosse uma ciência exata. Essa pergunta não pode ser respondida assim. Na verdade, para se responder essa pergunta, é necessário um elemento. Definir se este elemento vai estar ausente ou se este elemento vai estar presente
para que a resposta a essa pergunta seja satisfatória. Como um nascimento, uma nova vida é recebida? A resposta é: depende do amor. Depende se o amor estará presente ou se o amor estará ausente. O que vai depender de como esta nova vida será recebida, de fato, é o amor. No texto que nós lemos aqui de Lucas, capítulo 2, nós vemos algo interessante. Existe lugar para a nova vida de Cristo no nosso mundo, no nosso universo? Podemos minimizar essa pergunta ou torná-la micro. Existe lugar para esta nossa vida, para esta nova vida, no nosso universo pessoal, no nosso mundo pessoal? Como essa nova vida de Cristo, que pretendemos celebrar no dia 25 de dezembro, o nascimento de Cristo, como ele será recebido na nossa vida? Haverá a presença do amor ou haverá a ausência do amor ao recebê-lo? No texto que nós lemos aqui, em Belém não havia lugar para receber Cristo. César Augusto havia decretado o recenseamento, as pessoas estavam indo para lá para fazer o alistamento, aqueles que eram descendentes que haviam nascido lá em Belém, estavam indo para lá para fazer o recenseamento. Neste momento da vida da cidade, não havia lugar para Cristo, porque as hospedarias estavam cheias de pessoas. Talvez, se fosse em outro momento, talvez houvesse um lugar para ele, mas naquele momento, naquele exato momento, onde Deus decretou que Maria desse à luz, naquele momento, não havia lugar para Cristo em Belém. Isso aqui nos faz refletir sobre muitas coisas, mas nós podemos pensar sobre o nosso país, sobre a nossa sociedade, nós podemos pensar sobre a igreja de forma geral, nós podemos pensar sobre a vida das pessoas, mas o mais importante aqui seria, ao meu ver, nós pensarmos na nossa própria vida, individualmente. Eu pensar na minha vida. Como é a minha vida hoje, nesse momento? Não que no passado eu tive alegria por receber essa nova vida. Não que eu não tenha a intenção, talvez eu tenha a intenção de no futuro ficar feliz e receber graciosamente, com todas as honrarias, esta nova vida. Mas, neste momento, hoje, agora, como está a minha vida hoje? Há lugar para essa nova vida? Tem lugar para essa novidade de vida hoje na minha vida? Tem lugar para Cristo hoje no meu universo pessoal? É isso que estou pensando ao meditar, ao fazer esse sermão. Tem lugar para Cristo na minha vida? Seria eu talvez apenas um pregador falante, alguém que conhece tecnicamente uma doutrina e está ensinando pessoas? Ou de fato tem lugar para Cristo na minha vida? E essa pergunta deve ser feita por todos os cristãos, independente de quem é ou não. A nossa vida hoje, se não fosse esse momento, seria um prazer receber, mas hoje ela está tão ocupada com alguma coisa, infelizmente, justamente nesse momento, não posso receber. Talvez futuramente terei alegria em receber, mas justamente nesse momento, porque tem outras coisas tão importantes que eu preciso fazer e tratar, que de fato agora não há condição, neste momento da minha vida, não há de eu ter uma nova vida. Eu tenho compromissos, eu tenho coisas que eu preciso fazer. Olha, é até com tristeza que eu digo que não há neste momento. Olha, essa nova vida seria tão bem recebida se fosse daqui uns 3 anos, quando tudo isso que estou vivendo hoje talvez já seja resolvido, daqui uns 5 anos, daqui uns 10 anos. Mas hoje, agora, neste dia, neste momento,
como está a minha vida. Não vai ser possível. Irmãos, ao fazermos um paralelo sobre isto, e cada um de nós chegarmos a uma conclusão efetiva, eficaz, verdadeira, transparente, um raio-x mesmo, é necessário olhar não para a sua religiosidade, ou para a nossa religiosidade, não para o nosso conhecimento bíblico, não para a igreja que nós estamos congregando, não para outros fatores, a não ser um: o amor está presente ou ausente. Amar não é gostar, amar não é ter possessão, amar não é querer ser atendido. O amor, segundo o apóstolo Paulo fala aos Colossenses capítulo 3, verso 14, é o vínculo da perfeição. É o sentimento mais nobre. Paulo o trata como um dom de Deus. O amor é fundamental para receber Cristo. O amor é fundamental para receber uma nova vida em Cristo. O amor é fundamental. Sem amor, não existe Cristo na vida de ninguém. Cristão sem amor é falso irmão. Pastor sem amor é falso profeta. Presbítero sem amor é falso mestre. Diácono sem amor é falso obreiro. Não existe Cristo na vida de ninguém que não tem amor. Se o amor estar ausente, não existe a nova vida de Cristo. Isso porque Deus é amor. E o próprio amor se fez um de nós. Como podemos então saber, para que nós possamos responder eficazmente essa pergunta para nós mesmos? Como podemos responder isso para nós mesmos? Como podemos saber se estamos sendo de fato cristãos, se desenvolvemos o amor? Eu quero convidar os amados irmãos para a leitura aqui em primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Leremos aqui a partir do verso 7. Eu vou procurar não fazer muitos comentários, por uma questão de tempo. 1 João, capítulo 4, verso 7. Farei alguns comentários apenas. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Veja que sem Cristo, sem amor, não há Cristo na vida de ninguém, porque o amor procede de Deus. Tá? Não existe Cristo na vida de alguém onde o amor esteja ausente. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ora, o que João está dizendo aqui: se houver ausência do amor, eu não sou nascido de Deus. Se houver ausência de amor, eu não conheço a Deus. Eu posso conhecer uma religião, mas não conheço a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Verso 18. Por um simples motivo: Deus é amor. A essência de Deus é o amor. É por isso que você não vê a Deus. Algumas pessoas falam: olha, eu não vejo a Deus, porque, aliás, eu não creio em Deus, porque eu não o vejo. Eu só creio naquilo que eu vejo. O amor, alguém vê o amor? Quando alguém diz: eu amo meu filho, você vê esse amor? Quando alguém diz: eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido, ninguém vê o amor. As pessoas podem sentir o amor. As pessoas podem demonstrar por obras, por atitudes que amam, mas ninguém pode concretamente afirmar que de fato aquela pessoa está amando. Se eu disser que eu amo os irmãos da nossa igreja, e se mesmo através de obras eu cuidar desses irmãos, ainda assim vocês não podem afirmar com total convicção que eu amo de fato, porque ninguém vê o amor. Eu posso crer que eu amo, porque eu sinto o amor. As pessoas podem sentir-se amadas, mas ninguém pode comprovar cientificamente que o amor existe, porque simplesmente ninguém vê o amor. Assim é Deus, assim é a essência de Deus. Deus é um axioma, ou seja, é aquilo que se sabe, no fundo se sabe que existe,
Tem pessoas que sentem ele, mas não tem como comprovar cientificamente, como se fosse um teorema. Não tem como provar. Mas assim é o amor é um axioma também. E Deus é amor. Diz aqui o verso 8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Veja aqui, houve uma manifestação. Aqui é uma novidade de vida. Aqui é um nascimento de uma nova vida. Aqui é um Natal constante que deve haver dentro de nós. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos, note bem, por meio dele. Que reconhecimento haverá para um cristão que quer chamar-se cristão, mas não quer viver por meio dele? Que reconhecimento haverá por uma igreja que quer ser chamada Igreja de Cristo, fiel e verdadeira, se ela não viver por meio dele? Que reconhecimento pode ter um pastor, um ministro da palavra, um presbítero, qualquer outra pessoa que quer professar a fé cristã, se ele não viver por meio de Cristo? Se não houver amor suficiente para receber a vida de Cristo dentro dele, na alma, no espírito, no coração, e que viva de fato aquele amor, e não seus próprios interesses. Nisso, verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em outras palavras, o próprio apóstolo João diz, nós só podemos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Veja como o ser humano é incapaz de amar a Deus. Mas nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Então, se nós não recebermos este amor de Deus, nós não iremos amá-lo. Nós não iremos amá-lo. Verso 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Só podemos reconhecer isso por amor, se houver o elemento amor. Se o elemento amor estiver ausente, essa nova vida não é recebida em nós. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. João, ele viu, né? Ele reclinou no ombro de Cristo, ele abraçou Cristo, ele tocou em Cristo, ele viu Cristo ressuscitado, ou ressurreto, né? Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Se não houver amor neste mundo, não haverá misericórdia no dia do juízo, porque nós só vamos receber se o elemento amor estiver presente. Irmãos, que ninguém se engane, não existe cristão sem amor, repito, não existe. Não existe. Pode existir cristão nominal, mas sem amor não existe. Verso 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Sabe o que está dizendo aqui? Que aquele que ama não passa por tormentos. O amor, ele é suficiente. O amor, ele é suficiente para que nós não sejamos perturbados mentalmente. Nós descansamos e confiamos no amor de Deus. O amor encobre multidão de pecados. O amor é poderoso. Não existe nada entre os homens que seja mais poderoso do que o amor. Uma vez na biografia de Napoleão Bonaparte, eu falava muito isso no passado. Ele exilado na ilha de Elba, ele chega a dizer: tentei conquistar as nações pela força das armas, não consegui.
Jesus Cristo fez a maior revolução da história, porque usou a força do amor no coração dos homens. Não existe nada mais forte do que o amor. Verso 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o verso 21: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então Paulo, irmãos, trata, aqui foi João, esse texto que lemos, né? Mas nós lemos aqui 1 Coríntios 13:1, nós vemos que Paulo trata o amor como o dom mais excelente. Cientes que estamos, pela revelação bíblica, que Cristo diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Então isto nos coloca diante de uma situação em que nós podemos conduzir. Em que grupo nós estaremos? No grupo daqueles que o amor se esfriará? Ou no grupo daqueles que vão perseverar até o fim, vão insistir em amar a Deus e aos homens? Quero convidar os irmãos, aqui no texto que lemos de 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler aqui, capítulo 13, perdão, irmãos. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler o verso 1 ao verso 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Semana passada nós falamos da importância da fé e do galardão, dos galardões que Deus nos dá através da nossa fé. Hoje estamos falando do amor que é superior à fé. Ainda que eu tivesse fé, tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Como Cristo falou, né? Se alguém tiver a fé como um grão de mostarda, dirá a este monte, sai daqui, vai para outro lugar, e ele se lançará lá. Ainda que eu tenha esta fé, se eu não tiver amor, nada serei. Esses três primeiros versículos aqui, o apóstolo Paulo faz uso de um recurso gramatical chamado hipérbole, que é dar uma super dimensão às coisas. Então, para ele ilustrar a verdade que ele está falando, ele dá uma ilustração uma dimensão muito grande. Então ele vai descrever o amor verdadeiro usando dessa hipérbole. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu fizesse isso, se não tivesse amor, nada seria. Quero convidar os irmãos aqui à leitura do versículo 4 ao 7 desse texto. Aqui ele vai descrever como de fato é o amor. E quando nós entramos em contato com essa palavra, irmãos, nós temos, por prática cristã, olhar para nós mesmos e falar assim, olha, eu estou vivendo isso, então nosso pensamento é, vou me manter assim. Falar assim, olha, em alguns desses eu estou em falha, então o pensamento é, vou cultivar isso que está me faltando. E do 4 ao 7 ele vai dizer, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera. Essa palavra exasperar, eu peguei aqui no dicionário. Transformar algo em incomodação, ou causar sensação irritante. Enfurecer-se ou irritar-se, tornar-se ou transformar em algo mais forte e excessivo, ou seja, agravar uma situação, ou agravar um comportamento. No dicionário estava um exemplo aqui, o internamento exasperou-lhe a depressão, ou seja, o internamento aumentou a depressão daquela pessoa. Exasperar é dar uma dimensão grande ao mal.
O amor apazigua, minimiza as coisas, para que possa ser encontrada uma boa solução para cada uma dessas coisas. Verso 6: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E o verso 7: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como uma pessoa pode ser cristã sem amor? Como uma pessoa pode suportar a caminhada cristã sem amor? Só se ela se tornar um cristão nominal só, um cristão de religião. Porque na caminhada cristã existe abandono, existe ingratidão, existe traição, existe todo tipo de situação contrária. Porque nós somos chamados para sofrer o que Cristo sofreu, moralmente, emocionalmente. Então numa caminhada cristã, nós vamos sofrer todo esse tipo de coisa. Todo esse tipo de coisa nós vamos sofrer. Graças a Deus por isso. Agora, como o cristão suporta essas coisas sem amor? Não vai suportar. Na primeira vez que ele for contrariado, na primeira vez que ele, alguma coisa ferir o seu direito, alguma coisa que ferir a sua individualidade, ele não vai suportar. E aqui diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E veja o verso 8. É bastante interessante. O amor jamais acaba. Ou seja, o amor prevalecerá sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo e sobre todos. Verso 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Por que o amor, ele vai prevalecer sobre tudo isso? Por dois motivos. Primeiro, porque o amor é a lei do reino de Deus. Quando Cristo ele vai falar lá sobre a lei perfeita, chamada lei áurea, né? Ele vai falar: amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, né? E amar ao próximo como a ti mesmo. Contra esses dois não há lei. Ou seja, a lei do céu é o amor. A lei do reino de Deus é o amor. Essa é a lei do reino de Deus. Esta é a lei que vai prevalecer no reino de Deus. Portanto, quem não ama é um fora da lei no reino de Deus. É um fora da lei do reino de Deus, porque a lei do reino de Deus é amor. E este amor, segundo Gálatas 6:2, que é esta lei de Cristo, fala que é carregar as cargas uns dos outros. É assim que cumprimos as leis de Cristo, carregando as cargas uns dos outros, que nós cumprimos as leis de Cristo. E eu quero convidar os irmãos aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 21. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 21. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Qual que é essa lei de Cristo? O amor. E olha só como Paulo descreve que ele estava debaixo da lei de Cristo: para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Isso aqui é viver debaixo da lei de Cristo. O apóstolo Paulo deixou uma alta patente no Sinédrio, um alto cargo no Sinédrio. Deixou uma vida de muito prestígio e aceitação social. Uma vida cheia de honrarias, para servir de espetáculo para o povo, ser apedrejado, ser chicoteado, ser ultrajado, não ser reconhecido como um apóstolo legítimo por muitos, e todas as outras coisas que algum tempo atrás fizemos aqui um estudo sobre as cartas de Paulo. Então ele fala, mas debaixo da lei de Cristo, né? Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus. Eu não estou sem lei para com Deus, mas estou debaixo da lei de Cristo,
para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Se não houver amor, nós não vamos nos esforçar para que pessoas recebam essa palavra que salva. Nós não vamos nos esforçar, nós não vamos dar a mínima. Não vamos dar a mínima. Nós não vamos fazer isso. Sem amor, nós não vamos cuidar das pessoas, nós não vamos cuidar delas. Nós não vamos fazer isso. Sem amor, nós vamos querer o nosso conforto pessoal. Nós não vamos seguir a Cristo. Nós não vamos estar debaixo da lei de Cristo. Nós não seremos igreja. Versos 11 e 12, lá de 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versos 11 e 12. Aqui diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Isso aqui tem a ver com maturidade. O amor tem a ver com maturidade. Olha só, o apóstolo Paulo, ele dedica 3 capítulos dessa carta aos Coríntios para falar sobre os dons espirituais, que é o capítulo 12, 13 e 14. Ele trata o amor como o dom mais excelente, como o dom de Deus, o amor, o dom mais excelente, né? E ele dedica um capítulo inteiro. Então, dos capítulos 12 ao 14, ele está falando dos dons espirituais, tá? Ele dedica um capítulo inteiro, que é o capítulo 13, para falar do amor. E aqui neste versículo, ele vai falar que sem o amor não há maturidade. Não há maturidade. Olha só o exemplo que ele está dando aqui. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, ou seja, quando eu amadureci, eu desisti das coisas próprias de menino. Então, não adianta o indivíduo querer ter razão se ele não ama. Se ele não ama, ele não passa de um menino imaturo no reino de Deus. Não passa de um menino imaturo. Não adianta ele querer ter razão. Não adianta ele querer estar certo. Não adianta ele querer pegar ali a ferro e fogo e mostrar, é assim, ó, tem que ser assim. Se ele não tiver amor, ele é um menino. É uma menina. Não houve maturidade ali. Não desenvolveu. Ainda está precisando de leite. O amor é o dom supremo. É necessário ter amor para levar as cargas uns dos outros. É necessário ter amor para cumprir as leis de Cristo. É necessário ter amor para ser igreja. É necessário ter amor. Deus é amor. E ainda vai falar aqui de juízo. Verso 12: porque agora vemos como espelho, obscuramente. Mas então veremos face a face. Face a face. Como ficarão os sem amor? Como ficarão aqueles que o elemento amor está ausente, quando eles estiverem face a face com o amor? Lembrando que justiça é forma de amor. Fazer justiça é uma forma de amar. Como ficarão aqueles que hoje se recusam a aceitar, a abraçar a proposta de Cristo, que é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Usar de misericórdia e compaixão. Como ficarão? E depois ele completa o capítulo dizendo de 3 elementos fundamentais do reino de Deus. Mas ele diz que o amor é superior a eles. Agora, pois, permanecem a fé, que analisamos a semana passada, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior desses é o amor. Então, o amor é o dom supremo. Eu quero só entrar na parte de conclusão desse sermão, analisando uma igreja, nas cartas que o Senhor Jesus manda João escrever
para as 7 igrejas da Ásia. Em uma delas, que eu quero comentar aqui com os irmãos, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, está a igreja em Laodiceia. Uma pequena visão dessa igreja de Laodiceia. Os irmãos que fizeram o curso do Apocalipse vão lembrar. Essa igreja de Laodiceia era uma cidade muito próspera. Havia ali um grande centro financeiro. Havia uma fábrica que fabricava uma tinta para colorir as túnicas, para colorir os tecidos. Naquela época era assim, os nobres usavam as túnicas coloridas, porque era muito caro esse processo de tingir o tecido. Os pobres usavam uma túnica branca, sem tintura. Tá? Então havia nessa cidade um grande centro financeiro, havia uma fábrica de tinta, que era para produzir as roupas dos nobres, para pessoas nobres, pessoas abastadas, né, financeiramente. E havia uma fábrica farmacêutica, uma indústria farmacêutica lá. Eles fabricavam um pó que misturado com água servia como colírio. Então pessoas de diversas partes do mundo iam lá comprar. Então era uma cidade extremamente próspera, por causa das suas indústrias, principalmente essas duas, e também por ser um grande centro financeiro. Eles eram tão prósperos e tão orgulhosos na cidade, estou falando da cidade, né? Eles eram tão orgulhosos por essa prosperidade que eles tinham nessa cidade, que houve um terremoto ali uma vez. Houve um terremoto que devastou a cidade. E o Senado romano, que usufruía muito dos benefícios dessa cidade, né? O Senado romano, então, votaram lá entre eles uma oferta financeira para reconstruir a cidade. Sabe o que o Senado de Laodiceia fez? Recusou a oferta. E se auto-reconstruíram sozinhos. E ali, provavelmente por causa disto, a igreja daquela cidade, elas tinham mais ou menos o mesmo sentimento, que é o que dá para transparecer nessa carta. Então veja só aqui, ó, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Aqui é Cristo mandando João escrever, né? Estas coisas diz o amém. Já expliquei para os irmãos, né? O amém no original, que às vezes é traduzido por amém, então, mas quer dizer verdade. Verdade, tá? Pode confiar nisto. Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha só o que ele descreve para essa igreja aqui. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, eu tenho temor até de ler isso, quanto mais de pregar um negócio desse. Eu tenho temor disso, irmãos. Eu tenho temor disso aqui. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Imagina Cristo falar, quem dera você fosse frio. Ou quente, que seria o melhor, né? Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, está falando para a igreja, hein? Não está falando para a cidade não, está falando para a igreja. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E diz aqui, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus é como se ele apontasse o motivo do orgulho que tinha na cidade, que é o centro financeiro, né? Que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego. Eles fabricavam o pó que fazia colírio. E nu, eles fabricavam as tintas para fazer as túnicas dos nobres. E aí Jesus então dá um conselho, o seu conselho de amor, como ele dá para todas as igrejas. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Mais uma vez falando da questão financeira. Vestiduras brancas para te vestires. Não se importe com as vestiduras coloridas dos ricos. Compra vestidura branca para você, para te vestires.
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Porque vocês estão tão cegos por esse orgulho, que vocês não veem a necessidade que é o amor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E vem esse verso 20, que ele é totalmente distorcido aí fora, né? As pessoas usam esse verso 20 para dizer que Jesus está batendo na porta dos incrédulos. Ah, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir, as pessoas falam assim: ah, Jesus está batendo, fala para o incrédulo, Jesus está batendo na sua porta, se você ouvir e abrir. Essa palavra não é para o incrédulo. O que Jesus está falando, Jesus não fica batendo na porta de incrédulo nenhum. Jesus manda só uma mensagem: arrependa-te dos seus pecados. O pregador verdadeiro vai falar: arrependa-te dos teus pecados. Quem sabe ele tem a misericórdia de você, porque o pecador não sabe de quem Deus vai ter misericórdia e quem não vai. Então o pregador prega: arrependa-te dos teus pecados. Quem sabe ele tem misericórdia de você. Jesus não está na porta de incrédulo nenhum batendo no coração. Jesus não está com chapéu pedindo esmola para ninguém. Somos nós que precisamos dele. É o incrédulo que precisa dele. Quem sabe ele tem a misericórdia de nós. Agora aqui a situação é mais grave ainda, porque Jesus ele está batendo na porta da igreja, de uma igreja que decidiu tirar fora o amor e ficar no orgulho, seja por causa da cidade ou por qualquer outro motivo. Agora olha só: eis que estou à porta e bato, falando para a igreja. Se alguém ouvir a minha voz, alguém que está na igreja, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se alguém nesta igreja ouvir a minha voz, essa família será salva, porque eu vou entrar nessa casa. Essa família será salva. É diferente do que ele fala para a igreja de Éfeso: se vocês não se arrependerem, eu virei e moverei o candeeiro deste lugar. E ele mandou a tribo dos godos lá, que destruiu Éfeso, e a igreja acabou na cidade de Éfeso, porque não houve arrependimento ali. Agora, aqui ele está dizendo, ele fala para a igreja, e ele chama o indivíduo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, a tua família. Eu vou salvar vocês, como eu salvei Noé com aquela arca. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aí vem a promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa palavra é de Jesus para a sua igreja. Ele bate na porta daqueles cristãos que estavam lá mornos, ou mornos, não sei qual que é o português correto aqui, passivos, inoperantes, que pensavam apenas em si mesmos, em seus benefícios e seus direitos, mas que se afastaram da chama do amor que aquece a alma e o coração. De um jeito ou de outro, cada um de nós terá que responder a um chamado deste de Cristo, abrindo a porta da igreja ou mantendo ele fora da igreja. De um jeito ou de outro, com palavras ou sem palavras, com oração ou sem oração, se importando ou não se importando, de um jeito ou de outro, todos nós vamos responder a isso aqui para Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que sejamos contados com aqueles que escolhem o amor, que a chama do amor venha tirar toda a mornidão e frieza e nos aquecer completamente, para que possamos fazer essa obra linda e útil que Ele colocou nos nossos braços. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos contados com aqueles que escolhem o amor e não os benefícios. Que neste Natal, que está se aproximando, celebremos a verdadeira vida, a novidade de vida que Cristo